Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, o canal do professor Capuzzi, aqui no YouTube. Canal esse que visa principalmente resolver questões dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Especialmente nesses primeiros vídeos que estou gravando, estou me atendo às peças prático-profissionais. E hoje vamos solucionar o exame 12, o 12º exame gerado pela FGV. Vamos seguir a nossa linha tradicional de solução das peças. Eu vou ler aqui na tela, abaixo você tem esse problema, essa peça no link aqui abaixo do vídeo, é só clicar. Tem também o gabarito fornecido pela OAB e tem ainda o modelo da petição inicial que vou solucionar, que vou expor e comentar aqui para você poder estudar para os próximos exames. Tudo bem? Então, começando, lembrando sempre que eu sou o professor Antônio Capuzzi, sou mestre em Direito do Trabalho e estou aqui neste canal gratuito para te auxiliar. Vamos lá, então. Começando, leia comigo. Síntese da entrevista feita com Bruno Silva, brasileiro, solteiro, CTPS tal, identidade tal, CPF tal, PIS tal. Filho de Valmor Silva e Helena Silva, nascido em tal, domiciliado na rua Oliveira, 150, Cuiabá. Ponto. Aqui a qualificação do nosso reclamante. Vamos lá. Que foi admitido em 5/7/2011. Vamos anotando então. É o nosso Bruno Silva. Vamos lá. Bruno Silva. O Bruno Silva, ele foi admitido em... Me perdi agora aqui. 5/7/2011, 5/7/2011, pela empresa Central de Legumes Limitada, situada na Rua das Acácias, etc., Cuiabá, CEP tal. Dispensado sem justa causa, 27/10/2013. 27/10/2013. Então, a admissão temos aqui e a dispensa temos aqui 5/7/2011, 27/8/2013, quando recebeu corretamente as verbas da extinção contratual, recebeu as verbas rescisórias, que teve a carteira de trabalho assinada e exercia a função de empacotador. Vamos anotar aqui. Função empacotador. Perfeito. Recebendo, por último, o salário de R$ 1.300 ao mês, que sua tarefa consistia em empacotar congelados de legumes numa máquina adquirida para tal fim. Então, o último salário, valor de R$ 1.300, e a sua função básica era empacotar congelados. Vamos colocar aqui atribuição empacotar congelados. Beleza? Numa máquina adquirida para tal fim. Prosseguindo, vamos lá, só faltou colocar aqui o nome da empresa. Vamos colocar aqui abaixo. O nome da empresa é Central de Legumes Limitada. Central de Legumes Limitada. Prontinho. Em 30/11/2011, vou agora tomar a liberdade de pegar uma outra cor de pincel. No dia 30/11, do 11 de 2011, o nosso glorioso Bruno sofreu acidente de trabalho na referida máquina, nessa máquina que ele utilizava para empacotar os congelados, quando sua mão ficou presa no interior do equipamento, ficando afastado pelo INSS e recebendo auxílio doença acidentário até 20 de maio de 2012. Vamos lá, então, acidente. Data do acidente do trabalho. Ele recebeu auxílio, né, pelo INSS, é o auxílio doença acidentário,
Perfeito? Mais que isso, ele ficou afastado até a data de, espera lá, 20 de maio de, vou colocar aqui, 2012. Fim do benefício. Pronto, vamos lá então. Quando retornou ao serviço, perceba então que no dia 20 ele retornou. É importante para nós entendermos a data fixada, tá, pela OAB. Retornou ao trabalho. No acidente, sofreu amputação traumática de um dedo da mão esquerda. Esse é submeteu a tratamento médico e psicológico. Então, sofreu amputação de um dedo, tratamento médico, tratamento psicológico, gastando com os profissionais R$ 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos, tendo levado consigo os recibos. Perceba então, vamos colocar aqui gastos, R$ 2.500 e DOCs. DOCs são os recibos entre medicamentos mais honorários. Então, remédios que ele teve que tomar, mais consultas, terapias e etc, etc. R$ 2.500. Bom, no retorno, tendo sido comprovada pelos peritos do INSS a perda de 20% da sua capacidade laborativa, foi readaptado a outra função. Então, ele saiu da função de empacotador de congelados, foi readaptado em uma nova função. Readaptado. No retorno, perfeito. E 20% da perda da capacidade laborativa, PCL, perda da capacidade laborativa. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da própria empresa, convocada quando da ocorrência do acidente, então quando houve o acidente, a empresa, ou melhor dizendo, a CIPA, essa comissão foi acionada para verificar o motivo ou avaliar as circunstâncias em que o acidente aconteceu, verificou que a máquina havia sido alterada pela empresa. Qual máquina, professor? A máquina que era utilizada para empacotar os congelados. Olha, a máquina havia sido alterada pela empresa, que retirou um dos componentes de segurança. Vamos colocar aqui, empresa retirou componente de segurança da máquina, para que ela trabalhasse com maior rapidez, fluidez e aumentasse a produtividade. Bruno costumava fazer a digitação de trabalhos, veja que é uma situação aqui totalmente desvinculada do trabalho em si. Olha, Bruno costumava fazer a digitação de trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, para universitários, ganhando em média R$ 200 por mês. Então, o Bruno digitava, colocar aqui TCCs, R$ 200 por mês. Perceba que é uma narrativa que não tem nada a ver com a Central de Legumes Limitada. Mas no período em que esteve afastado do INSS, aqui ó, período em que esteve afastado, não teve condição física de realizar esta atividade, que voltou a fazer tão logo retornou ao emprego. Pronto, esta é a ideia básica do problema. Veja lá, analisando cuidadosamente o relato feito pelo trabalhador, a você, que é advogado, advogada, apresente a peça pertinente à melhor defesa em juízo dos interesses do Bruno, sem criar dados ou fatos não informados. Vou tomar aqui uma outra cor, a verde, para comentarmos, certo? Bom, vamos lá então para o gabarito. Vou pedir para o meu querido Vitor ir para o gabarito. Vamos comentando essa
petição inicial, esta reclamação trabalhista, ou melhor dizendo, esta reclamação trabalhista na qual a OAB exige que nós apresentemos, você, candidato ou candidata, apresente uma petição inicial, tá? Do Bruno em face da Central de Legumes Limitada. Essa petição inicial que nós vamos redigir, minha gente, ela, ou melhor, nós vamos comentar, ela é basicamente acerca de responsabilidade civil. Então temos dano moral, dano material, dano estético. Não há pedidos de índole estritamente trabalhista. Não há pedido de comissão, não há pedido de hora extra, não há pedido de diferenças salariais, não há pedido, enfim, nenhum pedido que seja uma parcela estritamente trabalhista. Naturalmente, a indenização, as indenizações que vamos comentar aqui são parcelas trabalhistas em sentido amplo, contudo, são bem atreladas ao Código Civil, de modo que vou de antemão sugerir que quando você, melhor dizendo, estiver diante de uma questão que envolva responsabilidade civil, nunca esqueça os artigos 186 do Código Civil e 927 caput do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade civil de ordem subjetiva, que é aquela que demanda a prova de culpa para a condenação, para a imposição de uma responsabilidade à parte causadora, lesante, a parte causadora do dano. Então envolve dano, nexo e também culpa. Nunca se esqueça, quando falarmos de responsabilidade civil, você vai diretamente para o 186 e para o 927 caput do Código Civil. Artigos estes que eu já tive a possibilidade de ler em outras soluções, e você, imagino, já esteja careca de saber conhecer esse artigo. É bem simples, você vai lá, lê e pauta a ideia sempre sobre esses dois fundamentos, sobre essas duas bases normativas que são muito substanciais para que você possa indicar para o examinador da OAB que você tem conhecimento deles e, portanto, merece a pontuação designada no gabarito. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiramente, formato de petição inicial com endereçamento ao juiz do trabalho. Veja, a empresa ela se situa em Cuiabá. A central de legumes é de Cuiabá, dizendo o próprio enunciado, a própria entrevista com o Bruno, ele menciona que ele labora em Cuiabá. Vamos só ter certeza, Vitor, disso. Por favor, eu peço para você voltar lá. Sobe um pouquinho, meu caro. Vamos lá então. Perfeito, olha. A empresa central de legumes situada na Rua das Acácias, Cuiabá. Perfeito. E ele presta serviço nesta empresa, portanto, Cuiabá é a competência territorial. Artigo 651 caput da CLT. Eu vou distribuir essa reclamação trabalhista a uma das varas do trabalho de Cuiabá. Competência, naturalmente, da Justiça do Trabalho, sem qualquer dúvida aqui. Tá? Nome e qualificação do reclamante. Você tem isso no modelo de petição inicial, clicando aqui no descritivo do vídeo, e nome e qualificação também do reclamado. Então, tudo que está aí na narrativa do Bruno Silva e da Central de Legumes, você tem que utilizar. Tudo bem? Não é à toa que o examinador, que a examinadora, enfim, disponibiliza esses dados no problema. Nada que está ali é à toa, de modo então que você tem que fazer uso dessas informações, tá bom? Partindo então diretamente para a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar a outrem. É o dever de o lesante, de o causador do dano, indenizar a outrem, que é o lesado ou a lesada. Vamos lá, vamos lendo então aqui. Dano material, que é também chamado de dano emergente. Vamos ver o que a OAB fala. Reparação pelo dano material, dano emergente, no valor de R$ 2.500. Bom, pensa aqui comigo. O que é um dano emergente? Dano emergente é aquele dano que surge, aquele dano que sai,
que emerge. Portanto, é aquele dano que já ocorreu. Você já perdeu, entre aspas, valores, bufunfa do seu bolso. O reclamante, o Bruno, já despendeu esse valor, ele já perdeu. Não é algo que ele ainda vai perder, não. De imediato ele já teve que custear os tratamentos médicos e psicológicos. E o problema é muito claro. Ele diz aqui, ó, gastos R$ 2.500, dano, evidente, porque ele saiu, perdeu do bolso 2.500, pagando honorários, né, medicamentos e honorários para médicos e para psicólogos. Mais que isso, o problema é muito claro a dizer que ele traz consigo os recibos. Então nós temos documentalmente provado o dano material, o dano emergente. O dano material, ele se subdivide, né, basicamente em duas modalidades. Eu vou colocar aqui o dano material, só para você ter ideia. Eu sei que a maioria já sabe, mas para nós não deixarmos passar batido. O dano material é o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente é aquele custo que já ocorreu, aquele gasto que já ocorreu. E o lucro cessante, é o próprio nome está dizendo, é aquele valor que eu deixei e vou deixar de ganhar muito, provavelmente, tá bom? Então temos essa divisão em dano material. Por isso aqui que o próprio gabarito fala em dano material, dano emergente. Então abra um tópico e solidifique essa informação. Reparação pelo dano material, dano emergente no valor de R$ 2.500. O modelo você já tem aqui clicando na descrição do vídeo, tá bem? Dano material na modalidade lucro cessantes ou lucros cessantes. Veja o que o gabarito fala. Reparação pelo dano material, lucro cessante, no valor de R$ 200 mensais. Professor, por que R$ 200 mensais? Olha a informação muito interessante e, repito, desvinculada totalmente do contrato de trabalho com a Central de Legumes, que é prestada a você, advogado, advogada. Eu digitava TCCs para os universitários e a alferia recebia mensalmente R$ 200. Permaneci afastado pelo INSS, naturalmente não tive condições de atender aos meus, entre aspas, clientes universitários. Perdi R$ 200. É o que eu falei para você, lucros cessantes. Deixei de ganhar ou continuarei deixando de ganhar, se o caso. Né? É o que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, lucros cessantes retroativos. Deixei de ganhar R$ 200 por mês. Em que período? Período do afastamento. Aqui nós temos, pelo gabarito da OAB, ele diz, no valor de R$ 200 mensais, no período de afastamento, ou de 30 de 11 de 2011 a 19 de 5 de 2012. Perceba, a ideia é 30 de 11 de 2011 é a data que ele sofreu o acidente. Então, presume-se que a partir daquele momento, a partir daquele dia, mas se ele sofreu um acidente às 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, 4 horas, não sei que hora que ele sofreu. O problema não fala isso. Presume-se que a partir do dia 30, que ele estava afastado, ele não teve condições mais de exercer essa atividade dos R$ 200. Então, a partir do dia 30, o dia 30 é o marco inicial. Até quando? Até a data em que ele passou a voltar a exercer atividade na empresa. E o problema fala até dia 20 de 5 de 2012, quando ele retornou. Então, dia 20 de 5 ele retornou. Não é dia 20 de 5 e dia 21 ele retornou. Não. A princípio passa a ser essa a ideia, mas quando você lê o problema de forma bem apurada, você vai ver que não é essa a ideia. A ideia é até o dia 19 do 5. Porque ele recebeu até dia 19 do 5 e dia 20 ele voltou a trabalhar. Se ele voltou a trabalhar dia 20 é que ele não estava recebendo benefício mais. Tudo bem? Tá? Tem um porém que eu quero comentar com você. Quando é que o problema diz 30 de 11 de 2011 ou 15 de 12 de 2011, esse 15 do 12 eu não arriscaria nunca. Porque a OAB está pensando aqui, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, ele não estava afastado
definitivamente, ou melhor dizendo, o contrato não estava suspenso, então eu posso fixar o dia 15/12 a 19/5. Eu não iria por essa lógica. Nem pense assim. Pense sempre, a partir do momento que ele sofreu o acidente, aquele ali é o termo inicial. E o termo final, 19/5. Tá? Então, com todo respeito à OAB, eu descartaria essa data aí de 15/12. Muito embora quem eventualmente tenha constado essa data, a OAB tenha aprovado porque está no próprio gabarito. Tá bem? Então, para a gente sedimentar essas informações, dano emergente, R$ 2.500, lucros cessantes, especialmente R$ 200 a título de perda, de deixar de ganhar R$ 200 durante o período de afastamento. Tá bem? Vamos lá. Para além disso, eu vou aqui diretamente para o dano moral. Depois a gente volta e comenta um pouquinho, tá bom? Sobre os artigos do Código Civil. Tá? Eu vou ler especialmente um depois. Dano moral. Reparação pelo dano ou do dano moral pelo sofrimento injusto ou dor íntima. Bom, vamos lá. Nós temos pressupostos básicos para a responsabilidade civil. O primeiro pressuposto básico é o dano. A ocorrência de um dano. Não é? E num aspecto, a partir do momento que o Bruno ele sofreu essa lesão traumática em um dedo da mão esquerda, e essa lesão, esse acidente típico que guarda subitaneidade, gera uma dor moral, um sofrimento íntimo, interno, um sofrimento que se revela íncito à própria personalidade. Então há uma lesão moral. Professor, eu tenho que provar esse sofrimento? Não tem como. Não existe a possibilidade de você provar um sofrimento moral especificamente. O dano moral, em situações de acidente do trabalho típico, esse dano ele é presumido. Faz de conta. Faz de conta que houve o sofrimento moral, que houve esse sofrimento, essa dor íntima, essa dor a um dos atributos ou a alguns dos atributos da personalidade. Presumido. O dano ele pode ser presumido ou pode ser efetivo. Exemplo que eu te dou aqui de um dano efetivo. O dano emergente dos R$ 2.500. Tem um dano efetivo. Eu perdi de fato R$ 2.500. Eu consigo aferir definitivamente quanto eu quero. É um dano objetivo, perdão. É um dano efetivo, aferível. O dano moral não é aferível. De modo que a partir do momento que no acidente de trabalho, especificamente típico aqui, há essa lesão a um dedo, a uma mão, a um órgão, né, a um membro, enfim, a dor moral ela é presumida, ela faz de conta. O ordenamento jurídico ele presume-se que a pessoa está sofrendo porque perdeu um dedo, porque perdeu uma mão, porque perdeu um braço, porque perdeu uma perna. Compreende? Presunção. Faz de conta que assim o é. Tudo bem? Então veja, dano moral, reparação do dano moral pelo sofrimento injusto ou dor íntima. Mandou dano moral, mandou dano material, já enfia lá 186927 caput, responsabilidade civil subjetiva. Tem o dano a uma lesão a um membro da mão esquerda. Eu tenho um dano. No dano emergente, esse dano ele é efetivo. Eu consigo demonstrar efetivamente, provar efetivamente R$ 2.500. No dano moral, ele faz de conta. Eu tenho nexo de causalidade, ou seja, o dano só aconteceu por conta de um ato ilícito do empregador. Traduzindo melhor aqui para você, o dano ele só aconteceu porque o cara estava trabalhando na empresa, a serviço do empregador. Estava à disposição. Tem nexo entre
Vamos imaginar aqui a perda de um dedo e o contratrabalho? Sim. Se eu não estivesse lá, se eu não estivesse me ativando a favor de outrem, eu não teria perdido o dedo. Tenho dano, tenho nexo e tenho culpa. Culpa em sentido estrito na modalidade negligência. Dano, nexo e culpa, dano, nexo e culpa, dano, nexo e culpa. Não esquece isso. Citou isso, você está por cima da carne seca. Dano, nexo e culpa. Negligência. O que é negligência? Deixa que incha, deixa que exploda. É a omissão. Não é? Ou ainda, também nós podemos verificar, neste caso aqui, uma atitude, um ato positivo, comissivo, do empregador em retirar uma peça do maquinário, não é? A empresa retirou um componente de segurança da máquina e procedia aqui com o empacotamento dos congelados para que funcionasse mais rápido. Normalmente, na área trabalhista, nós vemos essa negligência, ou melhor, a culpa em sentido estrito, no viés da negligência, no viés da omissão. Mas também podemos ter a culpa em sentido estrito no viés do ato comissivo, do fazer, e não do não fazer. Aqui no caso, nós vislumbramos, imagino eu, um fazer. Então guarde sempre o fazer, o não fazer, indique isso. Dano, nexo, culpa. Culpa em sentido estrito pode ser imperícia, imprudência e negligência. Normalmente, repito, nós vemos pela negligência, que é a omissão, o ato omissivo, mas pode também ser o comissivo de fazer. Tá bem? Perfeito? Vamos lá. Prosseguindo. Dano estético. Reparação do dano estético devido a defeito aparente ou amputação de um dedo ou lesão corporal. Vejam, ele perdeu um dedo. A partir do momento que se perde um dedo, você tem uma lesão de índole estética. Uma lesão de índole estética traz uma quebra na compleição corporal, na compleição daquela forma a qual o corpo humano se submete como natural. 5 dedos numa mão, 5 dedos em outra, 5 dedos nos pés, nos 2 pés, enfim, os 2 braços, 2 pernas. A partir do momento que eu quebro essa compleição corporal por culpa do outro, o dano que veio até mim foi culpa do outro. Portanto, eu tenho direito a ser indenizado pela lesão à minha moral, pelo meu sofrimento. Pô, não tenho mais um dedo. Putz, isso me magoa, me chateia, gera um dano à moral e gera também um dano de índole estética. Se eu perdi o mindinho, se eu perdi o indicador, né? Enfim, o dano de índole estética é a quebra da compleição corporal. Outras pessoas não vão mais me ver, presumivelmente, da forma como eu gostaria de ser visto. Capite, como dizia meu pai, meu saudoso pai. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a dano moral e dano estético. Posso acumular, professor, dano moral e dano estético? Pode. O dano moral é a dor que você sente no seu íntimo. Eu perdi um dedo. O dano estético é aquela dor, é aquela insatisfação que você sente por conta de outrem, basicamente, vislumbrar você de uma outra forma. Ou mais, para ser mais técnico, devido à quebra da compleição, para ser bem técnico, da compleição corporal. Né? É aquilo que visualmente eu consigo verificar como, com todas as aspas do mundo, é claro aqui, defeituoso. Tá bem? Tudo certo? Então peça indenização pelo dano à moral, indenização pelo dano de índole estética, indenização por lucro, perdão, indenização pelo dano emergente, que é os 2.000, que são os R$ 2.500. E agora,
para poder ir finalizando o problema, nós vamos para a pensão vitalícia. A pensão vitalícia, que também, no meu modo de entender, a gente pode enquadrar como lucros cessantes. E por quê? Veja só, quando ele foi retornar ao trabalho, o Bruno, ele perdeu, conforme o INSS aqui, 20% ele teve 20% da perda da capacidade laborativa. 20% da perda da capacidade de trabalho. Então, todos nós temos, basicamente, 100%. Perdi 5%, perdi 10%, perdi 20%, perdi 50%, perdi 100% da capacidade de trabalho. Não consigo fazer mais nada da vida. Vou me aposentar por invalidez. Aqui no caso, o Bruno perdeu 20% da capacidade laborativa. O que o gabarito diz? Veja lá, pagamento de pensão vitalícia de 20% do seu salário, por conta da redução da capacidade laborativa. Interessante aqui, você vai tomar o valor de R$ 1.300, basicamente, que é o valor narrado na entrevista que ele ganhava. Presumivelmente, ele vai ganhar 20% a menos, presumivelmente. Não pode acontecer isso, tá? Pela CLT, não vamos discutir essa questão de redução salarial na readaptação. Não é o caso aqui, mas faz de conta, presumivelmente ele ganhará 20% a menos, portanto a empresa tem que indenizar, tem que pagar esse valor de 20% a mais todo mês para ele, já que ele perdeu 20% da capacidade de trabalho. Quanto que daria aqui? Basicamente R$ 260. 130, 10%, vezes 2, R$ 260 por mês. Até quando, professor? Até o fim da vida. Pensão vitalícia. Eu tenho como mensurar até os 60, 70 anos? Claro que não. O cara está vivo. Se ele morrer amanhã, acabou a pensão dele. Paga pelo empregador. Essa pensão não tem nada a ver com o INSS, hein? Tem nada a ver. Tudo bem? Vai confundir aí. Perfeito? Essa é a ideia. Cita o 950 do Código Civil. Tudo bem? Que fala dessa perda da capacidade laborativa. Importante que você leia e compreenda este artigo à luz do que eu estou explanando aqui para você. Mais que isso, também à luz do 950, parágrafo único do Código Civil. O que o 950, parágrafo único do Código Civil diz? Essa pensão vitalícia, ela pode ser paga de uma vez só, caso o trabalhador assim exija. Está no próprio gabarito, ó. Pagamento de indenização com cota única ou de uma só vez. Indicação 950, parágrafo único. Nós temos expressamente esse indicativo no 950, parágrafo único. O que significa isso, professor? Significa você somar tudo até uma expectativa de vida. Aí não tem jeito, você vai ter que ter uma expectativa de vida para pagar em parcela única. Quanto que deu? Quanto que dá R$ 260? Uma pessoa com 30 anos até os 76, mais ou menos, que é um indicativo de IBGE. Ah, vai estar X mil reais. Ok, a empresa vai lá e pumba, paga. Está quitada essa dívida, não tem que pagar mensalmente, porque já pagou em parcela única. Pode pedir isso na petição inicial? Deve. A OAB fala que você deve. A pontuação 0,2. Então, esses são os indicativos. Tá? Pensão vitalícia, 20% do salário, por conta da redução da capacidade laborativa, 0,40. Citou o 950, que fala especificamente desse ponto, mais 0,20. Se você se lembrar, evidentemente, peça pelo 950, parágrafo único. Embora a OAB diga, ou você pode pedir a pensão vitalícia ou pagamento em parcela única, você traga essa alternativa na própria petição inicial. Vai dar mais substância no seu argumento. O examinador vai olhar e dizer, puxa, esse cara sabe que pode pedir mensalmente ou em parcela única. Ele cita 950 caput e também cita 950 parágrafo único. Interessante. Tá bem? Tudo jóia? Eu queria só pedir para o Vitor ir para a legislação e a gente vai ler o 949 do Código Civil, tá? Para não ficar lendo vários artigos, os artigos do Código Civil são bem longos, então eu não quero ficar lendo para não perder muito tempo. O 949 diz:
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Perceba, minha gente, que a OAB faz menção expressa a esse artigo e ele fala, olha, das despesas do tratamento, R$ 2.500, e também, volta só um pouquinho lá, Vitor, por favor, e também dos lucros cessantes. Lucros cessantes, 200 pila aqui, cadê? Aqui, 200 pila por mês, lucro cessante, e 20% pela perda da capacidade laborativa, também lucro cessante. E aí você já vai e cita o 950 que diz se da ofensa resultar prejuízo, etc, etc, etc. Não vou ficar lendo para a gente não perder tempo. E já enfio o 950, caput e o parágrafo único, como eu te disse, que vai ficar, ó, filé. Tudo bem? Vamos lá? Subindo um pouquinho então, Vitor, aí fica fácil. Subindo não, perdão, descendo. Tranquilo, os pedidos básicos que você vai ver aqui no modelo de petição inicial: indenização por dano emergente, indenização por lucro cessante. Eu subdividiria lucro cessante em dois aqui: R$ 200 e 20% da capacidade laborativa, dano moral e dano estético. Pronto, fechamos. Ah, quero desmembrar. Lá no lucro cessante eu vou pedir só os R$ 200, como indica o gabarito. E depois vou pôr um tópico no final falando da pensão. Tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu só estou falando para você pensar em subdividir o lucro cessante, ou melhor, em dividir o lucro cessante em 220% da capacidade laborativa, para você ter isso em mente. Que quando eu falo de lucro cessante é aquilo que eu deixei de ganhar ou vou deixar de ganhar. Tá bom? Depois temos o encerramento, requerendo a citação a notificação, perdão, a citação do reclamado, etc. O valor da causa, o fechamento da peça, aí temos tudo isso no modelo que você tem acesso clicando aqui na descrição do vídeo. Basicamente, então, essa é a petição inicial que a OAB exigia ou exigiu, não é, que o candidato elaborasse no 12º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gerado pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Eu quero agradecer muito a sua paciência, a sua compreensão, ou melhor, a sua paciência e o seu tempo disponibilizado em assistir este vídeo. Eu espero de fato que tenha ajudado você. Se você tem alguma dúvida, pode me chamar diretamente no Instagram, professor Capuzzi. Quiser comentar aqui também, fique à vontade, seja para criticar, seja para elogiar. Sempre bem-vindo, a gente vai conversando, tá? Eu desejo que esse vídeo ajude você, ajude o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, enfim, o seu irmão, qualquer pessoa que vá se submeter ao exame da Ordem dos Advogados. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o professor Capuzzi, conta sempre comigo. Fica com Deus.